Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Verbo. Hoje a gente vai falar sobre maternidade a partir de uma ótica cristã. E aqui na mesa hoje temos então a Ramine, o Matheus. Oiê! Eu caí de paraquedas, oiê, gente. Era pra ser só mulheres. Era pra hoje ser só pra mulheres, ser a mas primeira vez. Tem eu, o Igor aí. Era verdade. E aí, Gente, muito obrigada, Raquel, por estar aqui hoje com a gente. É um prazer enorme, de verdade, estar aqui. Sim. A gente falar sobre esse tema que dá pra ficar Horas muito falando. tempo falando. A gente Bom tem, dia sei todo. lá, uma horinha pra falar hoje, mas... Tá certo. muito tempo. Eu que Muito agradeço obrigada. aí o convite de vocês, da Ramine. É uma alegria muito grande estar aqui. A maternidade é certamente o assunto que me é mais caro, assim, na vida, né? Sim. Então, eu quero agradecer e pedir a Deus que traga luz para esse momento. Ai, com Amém. certeza. Vai ser uma experiência, eu acho que muito boa, não só pra mim, né? E pra Jéssica, mas pro Matheus também, né? Com E certeza. pra todo mundo que ouve a Futuramente gente. como pai. Uhum. Vamos lá, Raquel. Conta Vamos um lá. pouquinho pra gente de você, deixa a gente conhecer mais. Você sempre foi cristã, você sempre quis ser mãe, como assim? Tá certo. Bom, eu tenho 35 anos. Uhum. Sou da turma que se diz, né, nascida e criada na igreja. Então, sempre da igreja presbiteriana. Conheci o meu marido, inclusive, nos encontros de presbitério, né? Ele era de outra igreja, mas também do presbitério. E nós estamos aí juntos, casados, desde 2013. Vamos fazer 10 anos no final do Oh, ano. Deus, fala Deus. 10 anos de casado. Fica a dica, amor, Fica a se você dica. estiver assistindo aí, 10 anos de casado. no fim do ano. E nosso primeiro filho veio em 2017. Então, eu casei em 2013, tive o primeiro filho em 2017, depois em 2019, depois em 2021. Ano ímpar, né? Sempre ano ímpar, Tô ano de filho. percebendo. Estamos em 2023 e eu não estou grávida, então... Ai, gente. Nascida e criada na igreja, atualmente a gente congrega na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Uhum. O que mais que eu posso falar? E atualmente eu dedico meus dias, né, à maternidade em tempo integral. Sua formação. Essa é uma boa pergunta. Você tinha outra formação? Sim. Bom, a minha primeira formação é medicina veterinária. Caramba! Sim. Então, Por isso, logo que eu os saí... dois cachorrão que ela tem. A gente Tem. já Bem deram uma cuidados, A gente deu então a gente- lógico, é, você acha que a gente tá vai certo. stalkear? Eu tenho 2 grandões e um pequenininho que fica dentro de casa, né? Então, minha primeira formação, quando eu saí da escola, eu cursei medicina veterinária, atuei aí 2 anos na área. Depois disso, enveredei para a área que era meu hobby, né? Que é a música. Então, Você toca, canta? eu canto. Canta? Depois Legal. eu dou uma palhinha. Ai, por favor, a gente vai querer, ó. Ó, não esquece no final. E aí eu fiz, então, faculdade de música, mudei completamente a área de atuação, passei a licenciatura, né, que eu fiz. Então, a atuar como professora de musicalização infantil, paralelamente cantava em eventos, e, enfim, mudei bastante, da água para o vinho. E aí, por fim, eu comecei a cursar uma faculdade de pedagogia, já pós-maternidade aí, com, enfim, objetivos específicos. Eu precisei trancar esse semestre, porque eu preciso cursar algumas horas de estágio obrigatório, que no momento não cabe na minha realidade. Mas, basicamente, de vida acadêmica e profissional, é isso. A veterinária, a música e, atualmente, a pedagogia. E você já Legal. pensava em se dedicar integralmente à maternidade? Já pensava, Jéssica. Deus mudou a minha motivação, mas o meu pensamento sempre foi esse. Eu lembro, assim, quando eu conheci o Douglas e, enfim, a gente namorou há alguns anos aí, e a gente sempre falava, não, a gente quer ter 4 filhos. E a gente falava para as pessoas falavam, nossa, que absurdo, né? 4 filhos, que coisa. Mas até nisso, assim, eu percebo o trabalho de Deus mudando a minha motivação. Porque naquela época, a minha motivação para isso era uma motivação pessoal, individual, egoísta, né? E Deus trabalhou aí nesse período. Acho que essa ação de Deus na minha vida, a gente vai conversar aqui nessa manhã com relação a isso, mas a minha motivação hoje é diferente. Eu encaro a maternidade de uma maneira diferente. O que mudou? Conta pra gente, então. Quando eu digo assim que a minha motivação era egoísta, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, autossuficiente.
Então, eu achava que, eu quero ter um filho, eu vou ter um filho. No meu caso, eu quero ter 4 filhos, então eu vou ter 4 filhos. Como se a gerência, o controle... Se fosse seu, né? Como se Tivesse nas fosse suas meu, mãos, né? como se fosse Não meu. depende de nós. Então, assim, meu planejamento. Eu também, uma pessoa metódica, planejada. Não, então, esse ano eu vou ter um filho, esse aqui não. Esse ano eu vou ter outro filho, esse aqui não. Só nos anos ímpares. Isso, exatamente. Aqui foi só uma amostra. Então, assim, Deus continua trabalhando, tá? É um trabalho contínuo, enfim. Mas hoje eu sinto que o Senhor trabalhou na minha vida para quê? A gente vai falar sobre isso também, mas qual é o propósito principal do homem que a gente aprende, né, no catecismo? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é esse? A maternidade é um meio através do qual eu atinjo esse propósito, certo? Existem vários chamados, várias vocações, e é essa palavra que eu gostaria de usar com vocês hoje para falar sobre maternidade. É uma vocação, é um chamado, não é um fim em si mesmo. Desculpa te interromper, mas aquelas, só, né, já para começar com uma polêmica, aquelas mulheres que escolhem não ser mães, você acha então que elas não se encaixam, elas estão infringindo essa lei ou, de certa forma, não adoram a Deus o suficiente? Eu acredito que se a gente for olhar sobre a perspectiva cristã, que é o intuito do nosso programa, e se a gente utilizar a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, como a gente diz ser, sim, eu acredito que sim. Porque a polêmica, É um mandamento, na né? nossa conversa foi, existe o ponto das mulheres que não podem, né, ter filhos. Isso. Porque Isso é e a- completamente diferente, tá? E aquelas que Completamente escolhem diferente. não ter. Sim. Mas Então- ainda tendo aí, colocando um pontinho a mais aí... Porque, beleza, vamos ter filhos então, mas e quantidade, preservativo, esse controle, como é que fica? Como fica? Financeiramente, eu costumo dizer, né? As pessoas falam muito, mas filho dá muito gasto. Dá, é verdade, eu sou prova viva disso. Mas uma coisa eu não tenho condições de ter filho agora porque vai faltar comida, ou eu não tenho condições de ter filho agora porque quero vai focar na faltar minha carreira. a viagem pra Disney no fim do ano. Ou que tem muita gente que fala que vai focar na carreira, né? Também tem essa questão. Então, esse é um outro ponto. Por exemplo, eu aí tinha as 3 formações, 2,5, vamos falar assim, formações, e hoje fico integralmente em casa cuidando dos meus filhos. Quando a gente pensa em vida profissional, é importante que a gente estude, é importante que a gente acumule conhecimento e saberes. Com certeza, isso não está em dúvida aqui. Mas principalmente nessa primeira infância, né? Nessa idade que os filhos são bem pequenos. A mãe é fundamental na vida dos filhos. E eu acredito, então, que se é possível para a realidade daquela família, para a realidade daquela mãe, fazer a escolha, e eu posso dizer que é um privilégio, tá? Hoje, na nossa sociedade, eu sei que existem muitas famílias em que a mãe precisa trabalhar, e isso não é um erro, não é um pecado, não vejo dessa forma, mas se existe a possibilidade de escolha, aí eu entendo, sim, como algo errado. Acredito que o foco deve estar na educação e criação dos seus filhos, principalmente nessa primeira infância. Então, a gente vê casos, por exemplo, a mãe ganha X, e o filho, a ida do filho para a escola custa o mesmo X. Então, você está trocando. É uma moeda de troca. Eu delego a alguém a responsabilidade sobre o meu filho, enquanto eu cuido da minha carreira, da minha realização. Enfim, eu vou buscar a minha realização de outra forma. Esse é um ponto a se pensar. O cuidado, eu acho que até quando você falou, dar a outra pessoa, né, a oportunidade do cuidado, o que você acha sobre as babás 100%, né, do dia com as crianças? É complicado. Existem várias formas da gente delegar a responsabilidade sobre a criação e educação dos nossos filhos. Então, eu posso delegar para uma babá, eu posso delegar para a escola, eu posso delegar para um avô, uma avó, eu posso delegar... Muitas vezes, eu posso delegar para a igreja, principalmente no que diz respeito ao ensino da palavra, né? Meu filho vem na escola dominical. Beleza. Aí eu foco em todo o resto. Eu boto meu filho... E um dia por semana só. Isso. Tipo, eu boto meu filho 2 vezes por semana na aula de inglês, 2 vezes por semana na aula de natação, ele faz futebol. Eu encho a agenda dele e no domingo Passa eu um entrego diazinho com ele o para a filho. igreja, 1 horinha ali, ele ouve a história bíblica. E não estou dizendo com isso que o trabalho da igreja não é importante, não é isso. É muito importante, é fundamental.
mas a primazia, né, que a gente fala, a prioridade, na verdade, a responsabilidade é minha como mãe, é do meu esposo como pai, certo? A nossa responsabilidade é essa, a gente não pode delegar. E eu entendo que sim, se você tem uma babá em tempo integral, a babá é quem está moldando o caráter daquela criança, e não a mãe. Ontem eu vi um vídeo muito interessante, eu não lembro o nome dele, mas é um pai muito famoso que ele sempre fala sobre os filhos, sobre o cuidado dos filhos. E ele Achei falou, muito legal aquele vídeo. Eu te Você mandei. compartilhou comigo, achei muito bom. Então, ele falou, você só vai ter uma vez com E o na- seu filho é. com 5 anos, por exemplo. Ou ir É na isso. programação da Você escola, né? vai É ter isso. só... vamos dizer que a escola só faz programação de Natal ou de formatura, enfim, até os 7 anos. Você só vai ter 7 anos pra você ver o seu 7 filho vezes. se formando, 7 vezes o seu filho cantando. Então, por que você vai perder isso? Até sobre isso, Ramine, as últimas séries de mensagem lá na igreja dos nossos pastores foram a respeito da família, né? E teve uma oportunidade que ele comentou e eu replico agora para vocês. Nós temos aí 18 anos, então são 18 verões, 18 férias, até o filho ter uma maioridade, né? E ter daí interesses próprios, sai com os amigos, viaja para outro lugar. Fora que não é 18 certinho, né? Não, Porque a antes- gente tá arredondando aqui, Hoje né? já tá precoce. 14. Mas então, se a gente pensar nisso, né? Aham. É pouco. Tem um tempo, livro né? que eu li recentemente e eu, assim, adotei essas palavras para mim, que é o Família Guiada pela Fé. Leiam, né? Mesmo não sendo pais ainda, leiam. E o autor diz assim, Senhor, a oração dele, ajuda-me a aproveitar no máximo o tempo. Então, exatamente isso que você estava falando, Ramine. Estar presente na apresentação da escola, estar presente na vida cotidiana. E né? são coisas que as crianças vão lembrar. Vão Porque sentir eu isso lembro. mais pra frente. A Sim. né? apresentação de igreja, É. que a criança fica assim procurando o O pai, pai. pra dar só aquele tchau. Não importa se a criança está cantando ou não. Isso, Mas importa o isso. tchau que você vai dar de volta. E a criança vai falar, ele tá ali. E até o desespero quando não consegue encontrar, né? Você Sim. percebe que a criança fica inquieta até Não vou cruzar cantar. o olhar com o pai ou com a mãe. Não, Sim. e a gente fala tanto, não sei, no mercado, assim, ser produtivo, né? Não procrastinar e tudo mais, mas a gente não coloca essa produtividade na parte pessoal, na vida de mãe, em coisas né, do dia a dia, assim. A gente coloca só com a produção de trabalho, como se o resto não tivesse que E ser a gente não produtivo entende também. a maternidade como um trabalho, não é verdade? O que você faz? Você fica só em casa mesmo? Eu ouço tanto Nossa. isso. Só sim. em casa mesmo? É. Só em casa mesmo, né? Eu já tô nessa postura, sim, em casa mesmo. Dormindo o É dia aquele, todo. Eu também vi no vídeo, gente. Eu acho que os vídeos essa semana só estavam falando sobre maternidade, enfim. O algoritmo Já funciona. tava te o algoritmo- preparando, amiga. Tava te preparando pra Ó. hoje. E assim, nesse vídeo que eu vi, falaram, enquanto a mãe não fica ausente, enquanto você não sente falta de alguma coisa que ela não fez, você também não vai sentir falta daquilo que ela, né, tem sempre feito. Então, por exemplo, a mãe tá ali todos os dias e a gente não dá o devido valor. E aí, quando ela deixa de fazer algo, você fala, nossa, minha mãe sempre que fazia isso. Tá Putz, faltando alguma coisa aqui, tá né? faltando alguma coisa. Tipo, Aham. minha mãe vive falando água na geladeira, que ninguém Isso, coloca. Isso, o rolo de papel higiênico. Porque São a água tá detalhes, ali. né? Toda vez que eu vou pegar, a água tá ali. Quando a água não tá, eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí você Calma. fala, ô mãe! O que aconteceu? A garrafa quebrou? Não, você só não colocou água, minha querida. Depois. É isso. Enfim. Mas vamos falar sobre educação, vamos voltar um pouquinho. Verdade. Vamos? Hoje você adotou o homeschooling. Isso. Aliás, como que tá o homeschooling hoje no Brasil, assim? Vamos lá. Fica porque eu não sei de nada. É, Não, porque novidade. eu só ouço, só vou ouvindo, assim, né? Mas eu não sei hoje se, Tá se é certo. legal, se não é, como que tá? Bom, o homeschooling é uma prática mundial, né? É a forma mais antiga de se educar filhos, se você for pensar, né? Desde quando a gente está falando ali Deuteronômio, quando Moisés faz o Shema, né? Ouve, ó Israel, ele está falando, tu as inculcarás o quê? Essas palavras. Então, a educação vinculada à figura dos pais, certo? Ok, tirando nesse quesito, vamos entrar nos assuntos do país e questões legais, que eu sei que tem muita gente que tem dúvidas, né? A educação domiciliar, ela é um modelo de educação. Então, eu posso, da mesma forma que eu posso colocar o meu filho numa escola confessional, eu posso colocar ele numa escola em tempo integral, eu posso colocar ele numa escola pública,
Eu posso, que mais? Colocar ele numa escola que adote um método socioconstrutivista, interacionista, enfim. Eu posso adotar um modelo de educação domiciliar. Então, é um modelo, mais um dentre os que já existem, certo? Atualmente, como está o cenário no nosso país? Em 2018, o STF, por um, como que eu posso dizer, um caso isolado específico de uma família educadora, chegou ao STF e o STF disse em suas palavras lá que o homeschooling não é inconstitucional. Ou seja, o homeschooling é constitucional. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, aqui nós temos o nosso ponto. E disse também que carecia de uma regulamentação, que é o segundo ponto. E onde a gente está? No meio. Tá? Entendi. Não é inconstitucional, precisamos regulamentar. Mas tem uma idade ou não? Não tem uma idade, tá? Isso pode ser a vida toda aí do que a gente chama de vida escolar. Porque a gente entende que até os 7 anos, né, não é obrigatório a criança... Não, atualmente, a partir dos 5, a criança Já é já tem... obrigatória. já é a tá. idade que eles chamam de idade escolar, Legal. tá? Então, enfim, como eu disse, né? Como a gente é velho, a gente... O cristão sempre está entre o já e o ainda não, então a gente está também no homeschooling, né? A gente está nesse meio. E aí, atualmente, o projeto de lei, o PL que está mais avançado, está tramitando agora no Senado em fase de audiência pública. O relator julgou que deveriam ser feitas 6 audiências públicas para tratar sobre o assunto. E é nesse momento que a gente está agora. Foi aprovado em caráter de urgência na Câmara dos Deputados e agora está tramitando no Senado essa regulamentação que o STF julgou necessária para validar essa prática constitucional. E aí, como você tinha comentado com relação a... Você entende que se existe uma escolha, né? Se a mulher pode escolher cuidar dos filhos, ela deveria cuidar em casa, criar os filhos, sei lá, 100% em casa, ou educá-los em casa. Aí a pergunta que fica assim, o homeschooling é para todos? Pensando em todos que têm a escolha, né? Assim. Tá. Eu entendo que não. Pensando numa família cristã, eu acredito aí que existiria, sim, a possibilidade de colocar numa escola. Eu não sou contra a escola, né? Tem muita gente que fala assim, nossa... Se você adotou o homeschooling, você é contra a faz escola. homeschooling. E tem, eu vou ser sincera, existem muitas pessoas que fazem homeschooling que têm esse olhar. Nossa, Tem um certo Na escola. preconceito, né? entendeu? E não é isso. Não sou contra a escola. Acredito que se eu precisasse trabalhar, por exemplo, e colocar meus filhos numa escola, o meu critério para escolha seria uma escola cristã. Esse seria o meu critério de escolha. Inclusive, quando o Mateu entrou na chamada idade escolar, né? Ele estava com 4 anos e eu precisava já planejar o ano posterior, né? E aí, eu sei que ele faz 4 anos em outubro. Então, no ano seguinte, que foi o ano passado, ele precisaria estar aí na escola, precisaria começar a receber a sua educação formal. Nós chegamos a visitar algumas escolas dentro desse critério, de escolas cristãs próximas da onde a gente mora. Não gostei de muitas, gostei de uma, que ficava a 54 minutos da minha casa. Então, assim, para a nossa realidade, não se adequava. E nessa conversa, assim, eu sempre pedindo sabedoria ao Senhor, em conversa com o nosso pastor Mauro Meister, ele, enfim, é da área da educação também. Então, conversei muito com ele. E o pastor que nos dirigiu na visita dessa escola que eu gostei, ele disse dessa forma para mim, sem me conhecer, sem conhecer meu histórico, minha família, meus anseios. Ele disse dessa forma para mim: existe a educação cristã, existe a educação clássica cristã e existe o homeschooling. Se você puder fazer, faça. Aí aquilo caiu assim para mim como, sabe? Na hora deu um negócio assim. Eu falei, eu posso. Eu posso fazer, entendeu? E assim, eu gosto muito, me interesso muito pela área da educação. Minha mãe professora, meu pai também dá aulas, minha avó, enfim. Tá no sangue. Tá no sangue, Enfim. Tá no sangue. Eu queria saber como que você se prepara
Como que é a sua preparação em relação ao homeschooling? Conteúdo? Tá. você Não, tem- porque eu acho, tipo, demais, assim, o homeschooling, particularmente falando. Mas eu fico pensando, cara, mesmo que eu faça pedagogia, eu não consigo imaginar eu ensinando meu filho parte conteudista mais do que, tipo, segunda série. Não, Exato. alfabetização. Não, Isso a aí própria já alfabetização já é um super desafio, desisto. assim. Vamos voltar. Se pra quem já é professor já é difícil, né? É, então. Sim. Olha, eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica, né? Mas a pedagogia em si não me ajudou em nada naquilo que eu faço hoje com os meus filhos. Ponto. Essa é uma verdade, tá? Eu tô trazendo isso como verdade para vocês. Sim. Como eu me preparo, qual é o conteúdo, vamos lá. O ano passado foi o nosso primeiro ano de educação domiciliar. Li muito a respeito, conheci diversas formas, métodos. Existem métodos específicos para a educação domiciliar. Enfim, é aquele bombardeio de informações, você precisa de calma, sabedoria. Saber filtrar também o que- Filtrar, com certeza. Escolher. E escolher, isso. Sabedoria na escolha, né? E aí o propósito ali com meu filho nessa idade, né, de 4 para 5 anos, foi esse ano, o ano passado, era alfabetizá-lo, né? Acho que esse é o... E as pessoas têm uma noção, Jéssica, por exemplo, a carga horária de uma escola. Você chega, sei lá, 7h30, vai embora meio-dia, meio-dia e meia. Pensa aí comigo, são horas, né? É muito tempo. Aí as pessoas pensam que eu fico em casa 5 horas com meu filho ali na sala e tendo mais outros 2 filhos e precisando preparar o almoço. Então, assim, vamos com calma. Quando a gente fala de educação domiciliar, ela é um modelo de educação, mas a gente não replica a escola em casa. Não é isso. Se fosse isso, realmente não daria certo, né? A gente estaria fadado ao fracasso. Não é isso. Ou na pandemia nós teríamos ninjas, né? Então, e muitos dos argumentos que usam assim para tentar desconstruir a beleza e a importância da educação domiciliar é tipo isso, nessa falsa sensação de que é trazer a escola para casa e não é. A educação domiciliar é, acima de tudo, um estilo de vida. É algo que eu me proponho a fazer na hora que eu estou na sala com ele, na hora que eu estou almoçando, na hora que eu estou dando banho. Tudo isso Faz parte do aprendizado dele, né? faz parte. E isso, quando a gente pensa num ser integral em todas as suas áreas, espiritual, social, A gente esquece que acadêmica. a criança, tipo, nasceu, ela tá aprendendo, né? Sim. Assim. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O homeschooling é um modelo de educação, mas que não traz a escola para dentro de casa. Se você perguntar hoje, na idade do meu filho tem 5 anos. Quanto tempo você gasta na aula dele? Se eu for falar do período específico que a gente se dedica e se debruça em livros e tal, em currículo, diariamente, 1 hora. Mas nossa, não é muito pouco? Pensa na realidade escolar. Eu fui aluna de escola, creio que vocês também. Então, a gente vai lá, o professor passa uma coisa lá na lousa, aí você tem que copiar, aí você tem um amigo seu que é mais lento. É mais lento, é normal. Você tem que Não vai esperar. absorver Espera. o conteúdo, né? E aí a professora tem que repetir. Aí, essa é uma outra beleza da educação domiciliar. É um ensino personalizado. Essa é sua facilidade, filho? Voa. Essa é sua dificuldade, filho? Vamos pegar aqui. Então, assim, a possibilidade de personalizar a educação é uma das belezas do homeschooling, no meu entendimento. Com relação ao conteúdo, para eu não me perder aqui. O ano passado, então, nós focamos em alfabetizá-lo e foi, assim, lindo, sabe? Eu tenho um vídeo do meu filho, assim, ele com 4 anos e 4 meses. Um método que eu utilizo para alfabetização, que eu utilizei com ele e utilizo já com o meu segundo filho, é o método fônico, tá? Então, foi muito legal, assim. Ele estava fazendo um exercício. Esse material específico era da família de trigo, que é um dos materiais que a gente utiliza, tá? E aí estava lá escrita a palavra futebol. E aí ele fez dessa forma. É muito bonitinho, depois eu mostro para vocês. Ele fez futebol. Futebol! Sabe? Gente, é sério, pode parecer, né, algo banal. Mas aquele olhar do meu filho ali, destravando Não a tem linguagem preço, né? não tem.
Não tem. Não é a mesma coisa alguém me Dá pra ver contar. até o brilho no olho dela de contar a história. Cara, ele assim, futebol, tipo, eu tô Alegria lendo, dele. mamãe, sabe? Isso ninguém rouba de mim, né? Isso, assim, é algo que tá gravado no meu coração, na minha mente, e eu sei que na dele também. Então, com relação ainda a conteúdo, citei a família de trigo. Esse ano, a gente começou a fazer parte de uma comunidade de educação clássica cristã, que é o Classical Conversations. Abriu uma comunidade, né, lá na nossa cidade. O que é uma comunidade? É tipo uma escola? Não. As famílias educadoras se reúnem semanalmente, uma vez por semana, e recebem uma tutoria. Tanto os pais quanto os filhos. Todos juntos. Gente, eu tô aprendendo latim. Caraca! Tá entendendo? Juro que eu tô O crescimento aprendendo não é só latim. deles, é seu também, né? Mas essa é a chave. Como que você vai dar conteúdos além do segundo ano? Você aprende. Gente, você Vai atrás, precisa, né? você precisa estar um passo à frente. É sempre isso. Hoje o passo à frente que eu tô é conhecer o alfabeto, dominar a adição, subtração, e eu vou atrás. E ele já sabe inglês também. Já, a gente também optou por um ensino bilíngue lá em casa. A gente trouxe um material em português a gente fala ABECA, né? ABEK. E a gente utiliza com ele também. Então, assim, hoje meu filho lê bem fluentemente. Ele tem 5 anos. Em inglês, em português. E eu não falo isso para contar vantagem, porque isso daqui a uns anos não vai fazer diferença nenhuma. Você lembra com quantos anos você aprendeu a ler? Eu não tenho ideia, entendeu? Não é tipo, nossa, ele é educado em casa e por isso ele conseguiu. Não é esse o ponto, né? Mas é um investimento. É um investimento, com Sim. certeza. É um investimento. E aí, eu acho que ele evidencia essas questões que eu comento com vocês sobre a beleza desse modelo, certo? Não sobre a feiura do outro, porque pode ser que existam coisas ruins e coisas que eu questione no modelo escolar, questiono, mas não é esse o ponto. O ponto é sobre a beleza que esse modelo que eu adoto hoje, e eu não estou dizendo aqui para você que ano que vem, daqui 5 anos, entendeu? Eu vou sempre seguir esse modelo. É o meu desejo hoje? É. É o meu desejo avançar até o fim. Mas, nem sempre o meu desejo, como a gente disse, né, no começo, eu não estou no controle. Né? É muito legal estar falando desse negócio do homeschooling, e eu achei muito legal quando você falou, né, que as pessoas às vezes acham que tá trazendo a escola pra dentro de casa. Aí as pessoas acho que às vezes imaginam, né? Vamos lá, sentar todo mundo Você ali, compra uma a carteira, lousa meia dúzia de carteira. comprar a carteira, a lousa, vamos lá, filhos, ensinar agora. Mas assim, eu ouvi uma vez um amigo meu falando, e eu não sei se esse dado é verdadeiro, mas uma criança que fica 5 anos numa escola, faz ali, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, e uma criança que faz homeschooling, ela aprende em 2 anos o que uma criança aprendeu em 5. Então, assim, muito do que você já falou, que aí você tem uma atenção ali voltada pro seu filho, né? Que você vai nas dificuldades dele. Isso é muito incrível, né? E, assim, Muito. eu sei que nem todo mundo tem condições realmente de aderir a esse formato, mas é algo muito precioso. E até a oportunidade de você, por exemplo, futuramente ensinar os seus filhos a tocar um instrumento. Já ensino. Então, isso é muito interessante. Você tem esse tempo, né, Sim, pra com dedicar certeza. isso, até a questão de outra língua. Quem sabe eles não são um missionário aí, já falam uma outra Sim, E é língua. uma certeza. coisa que eu, né, já vejo no Instagram dela. Sigam ela. É. Merchan. Conteúdinhos. É muito legal aqueles materiais que você utiliza para ensinar a parte espiritual, né, Sim, bíblica. com certeza. Da onde que surgiu toda essa ideia? Por conta também do homeschooling ou... A minha vida espiritual, né, a minha caminhada com o Senhor, teve um divisor de águas aí, que foi a minha igreja atual, a Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Eu, como disse, fui nascida e criada na igreja, sempre na igreja presbiteriana, mas a partir do momento que eu estive nessa igreja, 2015, eu comecei a encarar a Bíblia de uma maneira diferente. Como a gente estava conversando aqui, uma única e grande história, né? O que vocês estão fazendo na escola bíblica dominical, né? Basicamente é isso. Então, como todas essas narrativas, seja a criação, seja a queda, patriarcas, juízes, reis, como tudo isso se encaixa nessa única história. Como a história de Davi e Golias aponta para Jesus. Como que essa história é sobre Jesus? Então, eu, assim, na minha infância e até adolescência, parte da juventude, não tinha
essa compreensão que eu tenho hoje. Eu sendo mãe, passo a ter essa compreensão. Opa, preciso passar pro meu filho. Sim. Então, assim, é um desejo urgente que queima, assim. Eu preciso que eles entendam isso. E não só de domingo. Não só numa escola dominical. Não, só Tem que ser todo IBL, dia, só né? nas todo dia, férias. todo dia. E aí, mais especificamente com relação aos materiais que você comentou, acredito que o primeiro material que eu tenha desenvolvido foi um de advento de Natal, que se chama É Sobre Jesus. Que realmente é isso, né? 25 dias, a gente estudando desde a criação até ali o nascimento de Jesus, estudando as narrativas e como essas narrativas, cada uma delas, aponta para Jesus. Então, mostrar isso para os meus filhos, assim, é algo que me traz uma emoção muito grande. Sabe, assim, aquele senso de falar assim, nossa, obrigada, Deus. Uma gratidão, assim, porque eu tô conseguindo ensinar para eles de uma maneira que, não por falta de vontade ou interesse dos meus pais, não é isso. Mas talvez por falta de conhecimento, não do meu pai, porque meu pai também é muito esperto, assim, em assuntos bíblicos, minha mãe também, sempre professora, mas faltava, sabe, aquela chavinha, essa conexão. Então, assim, eu conhecia esse, conhecia esse. Também, né? E Porque a às vezes linguagem. Nossos pais só refletem aquilo que ouvem na igreja E do a pastor. linguagem. Tipo, oi? Entendi. Obrigada. Então, e a partir do momento, então, que tudo se conecta, tudo fica tão bonito, assim, que você quer transbordar, sabe? Você sente num ponto que você não consegue ficar ali. Você precisa E acho esparramar. que isso tem muito a ver com o propósito da maternidade cristã mesmo, né? Assim, também. Da Sim, gente com certeza. ensinar os nossos filhos no caminho de Deus mesmo, né? E uma outra coisa, vai surgindo um monte de coisa aqui. Como que fica a parte social? Porque sim. tem muita gente que fala, né? Vou colocar o meu filho pra ensinar ele em casa e não vai conhecer as pessoas, não vai ter amiguinhos. Tem muito disso, Sabe né? o que acontece, Matheus? E todo mundo que tá ouvindo? As pessoas costumam associar... Na verdade, é falta de conhecimento, né? Porque... Apesar de não ser, parece ser um assunto recente. E não é. Mas as pessoas acabam fazendo uma associação de que o modelo de educação domiciliar é uma prisão domiciliar. Até teve uma ilustração que eu vi recentemente, como se o modelo de educação domiciliar fosse um passarinho na gaiola e a educação escolar, o passarinho voando. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu falei assim, como assim? E aí eles comparam esse modelo de prisão domiciliar, que assim, eu nunca vi acontecer, sinceramente, né? Eu sei que existem abusos, maus tratos, mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de um pai que fala, não, eu vou educar o meu filho. E se ele tá comprando pra ele essa responsabilidade, ele vai dar o melhor. Senão ele podia delegar, não é mais fácil delegar? Se eu não... o trabalho de parar, aprender e ensinar. Exatamente. Então, assim... Eles comparam essa prisão domiciliar, que eles falam que é o homeschooling, com o modelo utópico da escola. A escola perfeita. A escola que promove socialização e não bullying. A escola que promove uma alfabetização maravilhosa, em que todo mundo é letrado, sendo que a gente tem um monte de gente analfabeta funcional. Então, assim, essa comparação é injusta, tá? É injusta. E em termos de socialização, o que eu posso trazer para você é, meu filho é um ser social. O que é ser social, sociável? É se relacionar. Meus filhos são seres sociais. Por quê? Porque não é a escola o único ambiente que eu promovo socialização. Que vai dizer se ele é ou não social. E vou até além. Existem estudos que mostram para nós de que a escola promove uma socialização chamada de socialização pobre. Por quê? É uma socialização entre pares, as crianças da mesma idade. Então, se eu tenho 7 anos, eu estou na sala com uma criança de 7 anos. Provavelmente do mesmo bairro ali, né? Mesma realidade cultural, talvez mesmo poder econômico, né? Então, assim, como que isso é plural? Nem funciona real, né? Como que isso é plural? Fala pra mim. Não estou questionando, eu sei que existem escolas que promovem, tá bom? Eu não estou generalizando, eu gosto sempre de enfatizar isso. Existem escolas saudáveis e a gente louva a Deus, porque isso acontece. Mas eu sei que não acontece também. Tá? Então, socialização, igreja, socialização, família. Gente, família. Quanto tempo os filhos têm passado com seus... não tem hoje, né? Quanto tempo os filhos têm passado com seus pais? Sim. Família. E é uma coisa muito interessante que você falou, que a gente discutiu isso em casa,
que nós nos desenvolvemos muito dentro da igreja também. Sim. Porque o ponto de você comparar até os seus filhos, né, com uma criança que não frequenta, talvez, a igreja, ou não frequenta mais nada depois que sai da escola, a criança talvez não tenha uma cultura musical. A criança não consegue até se expressar. Muitas vezes as igrejas, né, colocam as crianças para fazer um teatrinho, apresentar. Então, as crianças desenvolvem isso. E a gente em casa foi muito desenvolvida, né? Até demais. A gente fala até demais, enfim. Então, a igreja ajudou muito. E quando a gente chegava na escola, nós tínhamos muitos amigos de fora da igreja. A Betsaida na natação, a Débora no inglês, eu em todos os cantos possíveis. Enfim, por conta da igreja. O MP, o CP. Então, assim, a nossa sociedade, esquece esse ponto. E sabe, a gente é privilegiado, né? Deixa eu falar um pouco a respeito disso, com relação à riqueza da socialização que a igreja promove. Gente, quantas faixas etárias a gente tem na igreja? Quantos interesses diversos? Olha para um irmão seu aí da igreja, pensa aí na sua cabeça, lembra de alguém assim. O que a gente tem em comum? Às vezes a gente não tem nada em comum além da fé em Jesus. E numa louça que você lava com uma senhora da SAF, nossa, você desenvolve assim, você aprende tanto com ela lembra de coisas e fala, eu fiz isso na minha idade. A gente, nossa, sério? Tipo, fica chocada. Em que outro ambiente a gente tem? Em que outro ambiente? Em que outro ambiente a gente tem, então, uma criança de, sei lá, 4 anos com uma idosa de 80? Sim. Então, a riqueza da socialização promovida pela igreja é, assim, indiscutível. E não é apenas na igreja também, né? Existem famílias educadoras que não são cristãs ou que não congregam, não vivem a vida da igreja. E aí existem outras formas de promover isso. Então, tem grupos de escoteiro, clubes, vizinhança. Gente, a escola definitivamente não é o único lugar para promover socialização de crianças. O homeschooling, ele tem uma base cristã, não tem? Surgiu... Eu já ouvi falar alguma coisa assim, agora não vou cravar isso. Acho que não. Não? Mas eu não sei. Mas na sua casa. Segue o jogo. Segue o jogo. Não, uma coisa que eu ia comentar só, é que, não sei, me surge assim quando eu penso sobre o homeschooling. 2 pontos, na verdade. Os pais, que aí eu acho que estão usando, sei lá, o homeschooling de maneira errada, achando que eles vão bloquear a criança de ter contato com, não sei, doutrinas ou pensamentos que a gente não concorda enquanto cristão. E o outro ponto é assim, você percebe que tem uma restrição muito grande com relação ao acesso a, não sei, diferentes ideologias que talvez a criança tivesse na escola e deixa de ser uma oportunidade para você... poder discutir isso com a criança. Porque eu entendo, assim, eu quero ter uma educação cristã para eu ensinar os valores que eu entendo que são verdades pro meu filho. E, ok. Mas o fato de eu não mostrar que as outras ideologias ou formas impede, tipo, não sei, a forma como ele vai se desenvolver depois no futuro, sabe? Entendi. É um respeito também, né? De saber dessas outras formas de pensar e entender o porquê que não estão certas, talvez, mas assim, né? Como que fica o contato com essas outras formas de pensar? Porque apesar da socialização, pela socialização, a gente vê que não é um problema do homeschooling, se for feito decentemente, como que fica essa questão de contato com outras formas de pensar, sabe? Bom, eu gosto muito de uma analogia. Se a gente pensar no ciclo de vida de uma borboleta, né? Recentemente, acho que ano passado, a gente pegou uma lagarta em casa, tem muitas, inclusive. A gente pegou uma lagarta, colocou num potinho, deixou a folha lá para acompanhar o ciclo de vida. Foi muito legal. Meu filho tem pavor de borboleta, então a gente começou a trabalhar por essa... ele tipo... Não, ele não tem medo de escorpião, mas tem medo de borboleta. Vai entender. Enfim, e aí foi uma das razões por a gente ter optado em acompanhar o ciclo de vida. Então, a analogia é a seguinte. Onde a lagarta passa boa parte do seu processo de transformação? Dentro do casulo. E depois ela abre as asas e voa. Lindamente. Mas para chegar naquilo, em algum momento ela está dentro do casulo. Então, eu acredito que o homeschooling nessa infância, nessa primeira infância,
ele não vai bloquear as crianças de conhecer, de socializar, de conhecer outras culturas, porém, ele vai criar raízes mais profundas. Meu filho vai ter um alicerce forte. E eu não estou falando aqui de salvação. Pode ser que meu filho não seja salvo, não é isso que eu estou falando aqui, né? Eu trabalho como se a salvação dele dependesse de mim, mas eu sei que ela não depende. A minha atuação dia a dia é como se dependesse, mas eu sei que não depende. Então, o que eu estou falando aqui eu estou tentando promover raízes profundas, para que quando soprar daqui, ele esteja firme. Quando soprar de lá... Não caia, né? Exatamente. E isso é bíblico, né? Para que não sejam levados por todo o vento de doutrina, não. Para que eles estejam firmes, alicerçados. E com relação às ideologias, Jéssica, eu diria para você, meu filho não precisa de ideologias, ele precisa de teologia. Se ele tiver uma teologia bem delimitada, independente de qual ideologia maluca que tentarem colocar na cabeça dele ou que ele tenha contato, Ele vai saber. à luz da palavra, aquilo para ele vai ser reduzido ao que é. Sim, porque você sabe que ele vai ser bombardeado, então. Com certeza. E já é bombardeado, Já. né? Não é porque ele não tá na escola que ele não é. Internet, Gente, Sempre tem um espacinho para Sempre. bombardeio. né? gente, eu fico amigos do chocada. futebol. Isso! Nossa. Gente, mas assim, é um choque que eu fico assim, abismada, as crianças Você assim. posta um story, já tem gente comentando? Eu Tem falo, alguma coisa assim? Do nas que, redes Matheus? sociais, dos seus filhos, de falar alguma pessoa assim em relação ao homeschooling, alguma pessoa que critica. Ah, Porque eu tenho. Suas redes sociais é aberto, né? É aberto, Assim, aberto, sempre aberto. Não tenho nada a esconder, né? Inclusive, agradeço. Conta. Agradeço Tava a pensando. oportunidade de estar aqui para esclarecer, trazer clareza sobre esse assunto, porque muitas pessoas criticam sem ao menos conhecer, entende? Então, assim, conheçam, estudem, vão atrás. Sim. É um modelo para sua família? Adote. Não é? Vida que segue. Ninguém tá chegando. Não é porque eu sou mãe homeschooler que eu tô falando assim, Jéssica, quando seu Você filho tem que nascer, você tem que fazer a educação domiciliar com ele. Não é isso, tá? Então, voltando à nossa pergunta, faço a analogia com o ciclo de vida da borboleta. Muito legal. Se Deus quiser, daqui a uns anos ele vai estar voando livremente, eles vão estar voando livremente, espalhando cores, sementes, por todo lugar que eles forem, tá? E com relação aí às ideologias, foco na teologia agora, nessa primeira infância, para que quando essas ideologias bombardeiem com mais intensidade, né, naquele ápice de massacre cultural mesmo, eles estejam com a raiz profunda e não sejam balançados nem para um lado nem para o outro. Sobre essa Legal. questão que você falou sobre a salvação, né? A gente sabe que não depende da gente, mas eu ainda não sou pai, mas fico pensando que como pai, pensar que um filho não seja salvo, isso deve doer muito, assim. Dói muito. É aquilo, dói e motiva, né? Se eu tomar só pela dor, eu deito e não faço nada. Gente, meu filho não é salvo, acabou o mundo, chorando. acabou. Calma. Não, é assim, dói, vamos nos mexer. Aquilo que eu disse, Senhor, é a frase do livro que eu tomei pra mim. Me ajuda a aproveitar no máximo tempo a minha vida cotidiana, a forma como eu ajo, como eu falo. Então, se a gente pegar, por exemplo, Paulo falando a Coríntios, ele não fala assim, sede imitadores de Deus. Fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Então, na vida familiar, na maternidade, é isso. Eu preciso ser um exemplo vivo. Eu não posso negar com as minhas ações aquilo que eu falo com a minha boca. É dia a dia. É um trabalho para todo dia e para todos os dias. E Essa é a vida. Assim, a gente entende que você cuida de 3, Sim. cuida de uma casa, cuida de Sim. 3 cachorros. Sim. E o casamento, você e seu marido. Porque a feminilidade cristã não se limita à maternidade, Sim, né? com certeza. Ela não é um fim em si mesma. E assim, eu fiquei ouvindo tudo isso, eu falei, você abdica de férias, como que é o seu, o seu momento pra cuidar do seu marido? Porque a gente entende que os filhos são criados, né, pra Deus. E as suas relações sociais também, né? Como porque amigos. não, porque muitas mulheres depois que se tornam mães acabam tendo o ciclo social muito reduzido, né? E como que fica isso? Eu acho que talvez a igreja até promova um pouco mais, talvez. Tá. Mas não sei como. Eu vou te dizer, Jéssica, que no meu caso especificamente, a maternidade ampliou o meu ciclo social, tá?
Por exemplo, a vida profissional que eu tinha antes é um contato profissional, mas eu nunca tive, assim, grandes amigos do trabalho, nunca tive. Então, a maternidade me proporcionou conhecer outras pessoas, me aproximar de pessoas que eu já conhecia e, dessa forma, ampliar o meu ciclo social. Ponto. Com relação... que você... do casamento, né? Isso. Sim, com relação ao casamento. Acho que o principal para a mulher cristã casada e, em algum momento, se assim for da vontade de Deus, mãe, é pensar e entender que a pessoa da sua vida não é seu filho. A pessoa da sua vida é o seu marido. Marido, a pessoa da sua vida é a sua esposa. Às vezes a gente fala, né? E a gente fala mesmo, eu já falei, nossa, meu filho é a minha vida. Ai. Não, não é isso, tá? A prioridade no lar é o casamento, é a vida conjugal. Ai, e como você tem tempo para isso? Gente, organização, rotina, planejamento, intencionalidade. Se eu for deixar a vida fluindo naturalmente lá em casa, exatamente. Assim, eu sou engolida. E eu percebo isso, gente. Tem dias que eu sou engolida. Eu chego à noite e eu falo assim, meu Deus, onde eu errei? E tem dias que eu falo assim, nossa, 9 horas, todo mundo dormindo, a casa limpinha, meu marido lá, eu falo assim, nossa, ó, tô de parabéns. Mas é isso, intencionalidade, tá? Então, desde o que meu filho vai fazer esse dia, práticas, tipo, esportivas, que queimam energia, para que ele tenha uma boa noite de sono. E hoje, já sendo mãe de um terceiro filho, coisas que eu errei na primeira vez que eu fui mãe e que hoje eu posso trazer, né? Então, assim, existe algo que a gente fala na maternidade que são os princípios e os métodos. Métodos que eu utilizei com o meu primeiro filho, eu vi, opa, não é bem isso. Ajustei e hoje eu utilizo um outro método. Por exemplo, aleitamento, né? Amamentação. Meu primeiro filho nasceu, era aquele bombardeio. Não, é livre demanda. É livre demanda, tem que ser livre demanda. E assim eu entendia e assim eu fiz. Com a minha terceira filha, né? Que é a Filipa. Ela nasceu em 2021. Mudei minha mentalidade. Comecei a estipular horários para amamentação. Parece coisa banal, tá, gente? Mas depois vocês vão ver que não é. Ou seja, método livre demanda, método horário marcado. Princípio, nutrir meu filho. Ou método amamentação materna, né, leite materno ou fórmula. São métodos. Princípio, não deixar meu filho morrer de fome. Sim. Basicamente é isso. Enfim, com relação aos métodos, cada família vai adequar o método de acordo com o que entender. E eu percebo que, com a minha última filha, eu evoluí nessa questão de métodos, tá? Pelo menos no meu entendimento. Hoje entendo de uma maneira diferente coisas que eu fazia com o meu primeiro filho, que não eram tão intencionais. E, no caso, até a amamentação é intencional. Porque se eu fico ali, livre demanda... Gente, e assim, eu não estou criticando métodos, tá bom? É como eu disse, o princípio tá ali, você tá garantindo o princípio, beleza. Mas, na minha experiência pessoal... Isso influenciou muito o meu tempo, a qualidade de tempo, influenciou a personalidade da minha filha. Eu tenho um filho hoje de 5 anos que era amamentado em livre demanda, totalmente dependente de mim. Sim. Totalmente dependente de mim. Acha que tudo é na hora dele. Pô, eu amamentava toda hora, ele chorava, ele tava com fome. Filho, vem aqui. Ele chorava de novo, nem sabia se era fome, podia ser que o dedão tava coçando, mas ele não fala. Não, vem mamar mais um pouco. Na hora que ele chorava, eu atendi a necessidade dele. E agora, com a minha terceira filha, não foi dessa forma. Gente, é assim, espantoso. O do meio tem os dois, o meio termo. Isso, é o meio termo, exatamente. Você ainda tá, tipo, o do meio eu tava assim, ó, mais ou menos. Mas... E agora, né, nessa questão, assim, que eu estou dizendo, em termos de intencionalidade das ações, das escolhas de métodos... No caso da minha terceira filha, a gente ajustou de uma maneira para nossa família mais positiva e isso reflete no caráter dela hoje, na personalidade dela. E eu acho... dá um tempo, né? Exato, né? Mas... Até para essa questão do casamento. Tipo, o filho mamando a noite inteira numa cama compartilhada é uma realidade. O filho dormindo pelo menos 6 horas num berço no quarto dele é outra realidade. E com certeza afeta na sua vida conjugal, né? Não, e você falar da possibilidade de mudar, né? Porque às vezes a gente fica tão, não, escolhi isso aqui, tem que fazer isso aqui pra sempre. Presa, eu acho que isso é muito rico, pensando no quanto que a culpa também assola muitas mães, né? Sim.
de, Muito. nossa, errei com um. Não, você pode mudar e a gente esquece que Deus veio pra redimir a gente, né? E, tipo, assim, a gente, como Sim. mulher, como mãe, Uhum. a gente depende totalmente de Deus pra poder ensinar e a gente vai errar de qualquer forma, né? Por mais que a gente estude todos os milhões de métodos E faça tem muito, né? e evolua e tenha 50 filhos, evolua em Sim. todos. Esquece, É eles verdade. estão em fase de aprendizado. Então, assim, tudo pode mudar, né? Sim. Não é só porque até os 5 anos ele foi tratado de tudo na hora dele. Vai mudar, querido. A partir dos 6 já era, Agora é a entendeu? luta de incluindo pequenas frustrações, sim. sabe? Ou tipo assim, se antes era na hora que ele chamava, começa a dar uns 5 minutos. E começa também a dar tem uns- mais 2, então assim, não é só pra você de Não. vídeo. Eu acho lindo quando tem aqueles vídeos das crianças que o pai coloca 0 coisas no prato e do outro tem um monte de coisa da criança olhar e ver a diferença de pegar e dar pro irmão, assim. Eu acho linda a consciência da criança de partilhar, né? De Sim. ter a paciência, de não comer o negócio, ficar olhando, cheira, né? Naquele desespero. Mas isso é muito bonito de ver, né? O crescimento das crianças. Com certeza. Bom, infelizmente, Não. estamos... Vamos continuar. Não, infelizmente, a Raquel tem outro compromisso, a gente precisa Ah, encerrar, mas foi muito rico nesse Legal, bate-papo, de Jéssica. verdade. Muito feliz. Muito obrigada por estar aqui disponível essa manhã pra gente compartilhar um pouquinho da sua vida, abrir os seus pensamentos pra gente. Acho que promoveu reflexão pra gente, com certeza vai promover pra outras pessoas também. Tá certo. Repensar a educação dos filhos, repensar o propósito de mãe aqui como cristãos. Uhum. Então, muito obrigada. Né? Tá Eu queria joia. ver se você consegue deixar algum recado para aquelas mães de primeira viagem, né? Que entraram nessa confusão. Ou pras mães. Ou pras mães e pras futuras mães, enfim. Tá, consigo. Quando eu fui mãe de primeira viagem, eu quase fui levada pela ideologia, talvez, posso chamar assim, de maternidade real. De que filho é um fardo muito pesado, de que é só perrengue, fralda vazada, birra o tempo todo, de que você tem que estar sempre de coque, você não faz a unha, enfim, de que maternidade se resume a isso. E não a beleza na maternidade. A beleza na maternidade para além de nutrir uma semente que é eterna. A beleza na maternidade porque Deus trabalha na sua vida de maneira a te tornar mais parecida com Cristo. A maternidade é doar-se em favor de alguém, é sacrificar-se em favor de alguém. Tal qual Jesus fez conosco, tal qual o exemplo perfeito. A maternidade é a oportunidade de viver o Evangelho. E isso desde as grandes ações até a vida cotidiana. Porque até mesmo nos momentos ordinários, a gente sabe que o significado disso é eterno. Então, não desista, persista, que o Senhor trabalhe na sua vida e que você tenha muitos filhos aí para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Depois a gente deixa o Instagram aí da Raquel, né, Sim, na descrição. sim. Bem legal também, tem os filhos dela lá. Pode acompanhar, Muito gente. fofinhos. Bom, Mas é isso, muito gente. obrigada. Obrigado, Tchau, tchau, até gente. a próxima. Tchau. Calma. Feliz Dia das Mães, Feliz viu? Dia das Mães, é verdade. pessoal. Episódio Obrigada. especial. Olha, legal, hein? Parabéns Dia para das todas Mães, as pras nossas mães mães maravilhosas. Feliz Dia das Mães pra todas. Parabéns Feliz pra Dia minha das mamãe. Mães. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Deixa eu cortar.